Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série de aulas sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Nossas aulas são um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz. E por estarmos próximos do dia de Corpus Christi, trouxemos um trecho do livro Festas e Tradições Populares do Brasil, de Melo Moraes Filho, da editora Itatiaia, Belo Horizonte, de 1999. O artigo sobre a procissão de Corpus Christi tem um enfoque na procissão de São Jorge, como vamos ver a seguir. Vamos ao trecho selecionado. Data do reinado de Dom João II, a mais antiga notícia histórica das festas públicas que celebravam em Portugal a instituição da Eucaristia. Festas às quais aquele soberano permitiu que se acrescentasse a procissão de São Jorge, com o seu cortejo dos 3 reis magos, a serpente, São Sebastião, uma donzela, o dragão, São Miguel, Santa Clara e mais uma infinidade de personagens do martirológio e do simbolismo cristão, que no dia de Corpo de Deus percorriam enfileirados as ruas lendárias da lusa metrópole. De 1412 em diante é que a tradição amortalhada nas cartas régias resplandece, tendo como testemunhas de igual valor os documentos das municipalidades insulanas e Coimbrã, espalhados por sopros seculares sobre a mesa de trabalho do erudito Teófilo Braga, que os tem estudado e divulgado com lúcido critério e alevantado saber. A procissão de Corpus Christi, isoladamente, é do ritual romano. Em todos os países católicos ela existiu e existe, limitando seu giro às circunvizinhanças dos templos ou aos próprios templos. Com a tradição pátria como legado dos templos coloniais, é mais particularmente da procissão de São Jorge que vamos tratar, e que destoa da de Corpus Christi, da liturgia cristã, constituindo um todo independente, ou uma parte, cuja ligação ideal é o fio delgado de uma lenda. Lê-se nas crônicas medievais que São Jorge, indo ferir uma batalha, encontrara-se em caminho com o sagrado viático e o acompanhara com suas tropas. Daí, a base do religioso cortejo e o que naturalmente determinou a sua primitiva e singular organização, nas eras crédulas em que acima vimos-lo aparecer. Pouco adiantado em relação às suas pompas remotíssimas e desconhecedor de sua evolução até o período atual no Velho Reino, é ao turbilhão enfraquecido nas nascentes históricas que passaremos a descrever essa procissão no Rio de Janeiro, há mais de 35 anos, quando ela não havia perdido a sua realeza hereditária e o seu aparato magnífico. De todas as procissões do ano, a de São Jorge era a que melhor concretizava elementos nossos, a que com mais largueza apresentava um painel vigoroso o povo brasileiro, definido em sua religião, em seu regime político, em seus troncos capitais e em alguns de seus costumes. Apesar de não a havermos assistido senão no declínio de seu esplendor, o comércio com os narradores do tempo facilita-nos o perlustrar veredas deixadas, e que dia por dia o esquecimento enche de sombras. Ao amanhecer, a voz garrida do sino anunciava o início da festa do padroeiro do templo. Como um tapete, aos seus degraus baixinhos estendiam-se areias e flores, e os irmãos, com opa da Irmandade, começavam no seu labor anual. Passava-se sob um teto de bandeiras, ouvia-se o bater dos martelos pregando nas janelas e sacadas de pau-arandelas, globos e colchas, e os sacristães, nos ângulos do adro, sopravam morrões, escurvavam foguetes e os arremessavam ao ar, sibilando já e estourando após. A imagem de São Jorge lá estava no corpo da capela, exposta à adoração do público à espera do cavalo branco em que sairia montada, e de muitos outros que a seguiriam com os tesouros, vindo um e outros da quinta de São Cristóvão, com a criadagem em grande uniforme.
Às 9 horas, o concurso avolumava-se. Os transeuntes e os espectadores curiosos tomavam as saídas, agrupavam-se no caminho. Os negros de ganho, com o cesto enfiado na cabeça, paravam, boquiabertos. As vendedeiras de quitanda sentiam-se como que chumbadas ao solo, e os moleques descalços, em mangas de camisa, olhavam ariscos para o homem de ferro, andando no adro, e para os pedestres que surgiam de improviso, dispersando-os a juncadas. Enquanto isso se passava, os irmãos de São Jorge chegavam à porta, desciam a rua desesperados da tardança da música e do acompanhamento do santo. Eis senão quando o povo atropelava-se. Os moleques corriam em bando até o Largo do Rocio, que é a Praça Tiradentes hoje em dia. E na embocadura da Rua dos Ciganos, a Rua da Constituição, assoviando, gingando, apontando, diziam: "E vem, e vem!" E a multidão recuava. O cavalo e a comitiva oficial de São Jorge passavam. O préstito preliminar aprontava-se e às 10 horas marcadas, São Jorge deixava a sua capelinha para ir ao Largo do Paço, reunir-se ao Corpo de Deus em procissão soleníssima. Desde muito cedo, o movimento de tropas, o rodar de carretas de artilharia, os toques de clarins, os sons de músicas marciais propagavam-se em direções múltiplas, fazendo lembrar uma cidade invadida por exércitos triunfadores. Era a Guarda Nacional que marchava toda. Eram os batalhões dos subúrbios que compareciam a tomar posição na lustrosa revista, passada pelo general no seu dia glorioso. E São Jorge chegava à Rua da Misericórdia. Na Capela Imperial, os ofícios religiosos tocavam ao termo e da igreja e imediações o cortejo ordenava-se. A um sinal de dezenas de girândolas, encaminhava-se a procissão. As fortalezas salvavam. Precedida de uma coluna de povo, de capoeiras de diversos bairros e de soldados de polícia a cavalo, entre muralhas de tropa e de gente postada nas calçadas, iniciava ela o seu percurso ao espelhante das colchas de damasco das janelas e sacadas, a expansão das famílias que de lá assistiam, vestidas de sedas e veludos, toucadas de pérolas e brilhantes. Era além da rua direita que se podia melhor apreciar o efeito dessa cena ambulante e pitoresca, fértil em detalhes e completa. Serenado o tumulto, espraiada mais longe a espuma da onda popular, a procissão seguia o seu itinerário habitual por entre o cintilar de baionetas, o rufo de tambores, a queda de um dilúvio de flores e ao estrugir da foguetaria. Nas calçadas, por trás dos soldados em alas, a gente de todas as classes perfilava-se. Suspendia acima da fronte as crianças a fim de verem à vontade o ferreiro de São Jorge. E a Irmandade do Santo General rompia a marcha do religioso e militar cortejo. Depois desta, a banda de escravos da quinta avultava executando soberbos dobrados e trechos escolhidos. Estes artistas, e dentre eles alguns havia afamados, como o célebre mestre Joaquim Maria, trajavam calção azul com galões brancos, paletó cinzento e comprido, meias de algodão e sapatos de fivela. O chapéu era de feltro, cor de flor de alecrim, e na larga aba revirada na frente prendia-se um lindo tope verde e amarelo. Atrás da música dos pretos aparecia o ferreiro, ou o Homem de Ferro, personagem estranho, montado num cavalo negro, coberto de vasta manta de camurça, aberta para as pernas, as narinas, os olhos e as orelhas. Este personagem vestido de malhas, peito de aço, capacete bronzeado e viseira descida, circundava a banda, empunhando com a manopla de escamas enorme lança e tendo no braço esquerdo pesado escudo. A cor de ferro de todo o seu uniforme guerreiro bem explicava a denominação que lhe dava o povo. Em seguida, aprumada num cavalo branco, com um criado do paço a cada lado da brida, vinha a imagem de São Jorge, envergando polida cota de malhas, peito de aço,
capacete com bordaduras douradas e capa de veludo carmesim bordada a ouro. 2 outros criados acompanhavam, pegando nos estribos e fixando-lhe os joelhos. À proporção que a imagem adiantava-se, raiava-lhe o escudo alpino do sol e um estandarte tremia-lhe na destra, desfraldado ao vento. À pequena distância vinha o escudeiro em fogoso ginete, de casaca e calção vermelhos, de colete branco de seda, de botas e esporas, sobraçando um chapéu de pasta, tinha-lhe a cinta grossa corrente de prata que prendia um corpo do mesmo metal. Esse figurão trazia a barba rapada, o rosto polvilhado e pintado de carmim, e caía-lhe às costas o rabicho de uma cabeleira branca, frisada, de 3 pontas. Fazendo parte do séquito, 24 cavalos, fornecidos pelas cavalariças da quinta, levavam os tesouros de São Jorge, que consistiam em grandes charneiras de prata sobre as mantas de pano verde, quase arrastantes, agaloadas de amarelo e guarnecidas no canto com as armas imperiais. Meneando vistosos penachos com as crinas trançadas de fitas e lindos laços de extensas dobras, a cauda agitante, a cavalgada caminhava a passo, conduzida pelos criados da casa imperial, de libré e calção. Fechando o séquito, formava a retaguarda um piquete de cavalaria de linha, de espadas desembainhadas, o Estado de São Jorge. Então o ar escurecia-se de uma floresta de guiões das Irmandades, reunidos em grupo. Os irmãos sentiam-se embaraçados na roda dos hábitos, olhavam para cima equilibrando os pendões, suavam em bicas com a cabeça ao sol. Aos guiões sucediam-se todas as Irmandades. As ordens terceiras precedia o clero regular, o cura da capela, aos padres da diocese. Compareciam os escrivães do corpo eclesiástico, de calção e capa romana, a cruz do cabido e o pessoal da capela, e entre as ordens terceiras e o clero, a Câmara Municipal representada pelos vereadores. Os anjinhos eram em número prodigioso. Os confrades de tochas acesas bufavam de calor e protegiam-se da insolação suspendendo à calva lenços de tabaco, e a música do primeiro da Guarda Nacional já se fazia ouvir. Nisso passava o pálio, que abrigava o bispo com o Santíssimo, monsenhores, cônegos e sacristãos, tendo as varas o imperador com o manto de Cristo e os ministros fardados em grande gala. Os grandes do império, os cavaleiros do cruzeiro e de Cristo, com insígnias de suas ordens, a nobreza e os arqueiros ultimavam o cortejo. As fortalezas salvavam e quebravam-se ao longe os ecos das descargas. Eram os batalhões, em alas, que faziam as honras do santo general, incorporando-se um a um o préstito depois da passagem do viático. Quando a procissão entrava seguida de toda a tropa, as fortalezas davam as derradeiras salvas, os batalhões formavam no largo e debandavam. São Jorge, o escudeiro e o ferreiro demoravam-se ainda um pouco, e tomando para a tesouraria do paço, lá recebia o escudeiro no copo de prata moedas de ouro, o soldo de São Jorge. Isto sucedia por volta das 2 horas, rodando nas ruas até o escurecer luxuosas equipagens que reconduziam as pessoas da corte e as famílias importantes. A imagem ficava exposta até às 11 horas ou meia-noite em sua capelinha da Rua de São Jorge, onde os devotos iam em romaria tributar-lhe adorações e oferecer-lhe esmolas. Mas tudo se foi. O santo perdeu a sua igreja, o governo suprimiu-lhe o soldo, não obstante São Jorge ser o único dos nossos generais que jamais se envolveu em questão militar. E aqui uma breve nota de rodapé. A imagem de São Jorge possuía capelinha na rua do mesmo nome. A Irmandade, em 1854, agremiou-se à Confraria de São Gonçalo Garcia. A imagem, que passeava solenemente num lindo cavalo branco, seguida de tropas e do casaca de ferro, como em Portugal, entre aclamações e entusiasmos, está recolhida à Igreja de São Gonçalo Garcia, na Praça da República, na esquina da Rua da Alfândega.
Na cidade de Salvador, São Jorge saiu até 1865 com o séquito e o Homem de Ferro. E em São Paulo, até 1872, quando, desequilibrando-se, a imagem caiu sobre um soldado, matando-o. Está guardada no Museu da Cúria Metropolitana. E este, amigos, foi o texto selecionado para compor a temática de Corpus Christi, trazendo a memória da procissão de São Jorge, tão bem detalhada pelo autor, Melo de Moraes Filho. E aqui vai um lembrete para que acessem o canal IMUB no YouTube, com mais de 900 aulas disponíveis sobre os nossos temas de pesquisa. Muito obrigada, amigos, e até o próximo Escola Aberta.